Olá novamente, gente. Vamos dar continuidade então aqui. Eu vou partir aqui da apostila, em vez de resolver os exercícios ali em cima, né? Eu vou terminar a teoria toda e depois a gente volta para os exercícios aqui, tanto dessa parte agora que eu vou explicar, ah, quanto da parte anterior, tá? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem alguns detalhezinhos aqui que eu falo mais daqui a pouquinho, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre os gráficos do movimento uniformemente variado. Tá? Lá no movimento uniforme, eu já fiz aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Né? Lá atrás, então, no movimento uniforme, a gente tinha dois gráficos. Um de espaço por tempo. Perceba que o tempo aqui nos eixos da abscissa sempre está aqui, ó. Nunca está nos eixos das ordenadas. Tá? Então a gente tinha dois gráficos, espaço por tempo e velocidade por tempo. Eu vou só escolher aqui um tipo, né? Eu sei que pode ser uma reta crescente ou decrescente, mas aqui a gente não está preocupado com isso. Quem governava essa equação aqui de cima é o sorvete, lá no movimento uniforme. Tá? E aqui, como é uma velocidade constante, né? Dado uma certa velocidade, ela vai ser a mesma para qualquer tempo aqui que eu estabeleça. Tá? No caso do movimento uniformemente variado, eu falei para vocês que um gráfico de espaço por tempo vai ser uma parábola, que pode ser crescente ou decrescente. Inclusive, ela pode flutuar aqui, ó, tipo, não encostar no eixo do tempo aqui. O que quer dizer isso? Que ele nunca vai passar pelo espaço igual a zero, que nem eu expliquei para vocês, né? Pela origem, né, dos espaços. No caso de velocidade por tempo, vai ser uma retinha, tá? Vai ser essa reta, vamos fazer aqui, vai ser essa reta aqui. Tá? Se eu fizer a área aqui embaixo, eu vou descobrir o meu ΔS. Tá bom? Quem governa essa equação é o V igual a VO mais AT. Quem governa de cima é o sorvetão, tá? Que a gente acabou de provar. E existe um terceiro gráfico aqui que não existe no movimento uniforme, porque aqui a aceleração é zero, mas aqui eu posso fazer um gráfico de aceleração por tempo. Um gráfico de aceleração por tempo vai ter aqui a retinha, tá? A área aqui embaixo da retinha vai ser ΔV. Tá? Então a área nesse caso aqui, ela é numericamente igual ao ΔV, num gráfico de aceleração por tempo. Tá? De onde que surge? Como que a gente obtém essa informação? É bem simples, tá? Se a gente faz a fórmula da aceleração média lá bonitinha, e eu passar aqui o tempo multiplicando, eu vou ter que ΔV é igual a vezes ΔT. Tá? Como é um gráfico de aceleração por tempo, isso significa que é uma multiplicação de certa forma, quando a gente faz um vezes aqui. Tá? Então a resposta disso, né, vai ser um ΔT aqui, V aqui, tá bom? Que é o que a apostila está me falando, né? Deixa eu dar um zoom out aqui, só para vocês entenderem o que estou falando para vocês, né? Que é o que a apostila está falando justamente aqui na página 31, nessa propriedade do gráfico de aceleração por tempo aqui. Então a área aqui embaixo dessa curva aqui vai ser exatamente o ΔV aí. É muito importante isso? É importante, mas assim, se você já tem lá a fórmula da equação horária da velocidade, né, a não ser que você só tiver essa equação, desculpa, se você só tiver esse gráfico aqui na hora do exercício, né, aí você usa essa propriedade. Tá? Aqui ele explica exatamente essa analogia que eu fiz aí. A forma mais bonitinha, né, seria fazer a área do retângulo, né? Eu expliquei até isso lá atrás, né? Que é a altura, né? Base vezes altura. Então a base aqui é o tempo, a altura é a aceleração. Então, o que é a altura vezes a aceleração vezes ΔT, né? Vai ser o ΔV, que né, a gente desenvolve a partir disso daqui, tá? Bom, agora a gente vai para uma parte que é chamada equação de Torricelli. Tá? Eu mostrei para vocês ali atrás, deixa eu ver se eu acho aqui, não, eu já até apaguei. Bom, não tem importância, eu não estou achando aqui. Vamos fazer de novo aqui, né? Eu mostrei ali atrás na aula passada, né, que existe
duas equações aqui, que é o sorvetão e o vamos voar para Atenas, tá? Então essas duas equações aqui, elas regem para mim todo o movimento uniforme. Tudo que eu precisar do movimento uniforme aqui, essas duas equações são capazes de me fornecer, tá bom? Bom, e daí? Daí é o seguinte, a gente pode melhorar isso daqui de uma forma muito específica. Como? Existe alguns exercícios que não te dá o tempo explícito ali no exercício, tá? Como assim? Ele te dá lá, por exemplo, sei lá, velocidade, te dá as constantes, né? S, V0, opa. Te dá a velocidade, dá o S, o V0 e o T, mas não te dá, por exemplo, não te dá o T. Não te dá o T e pede o espaço, por exemplo. Então ele te dá a velocidade e pede o espaço e não tem tempo. Nesse caso, como que a gente resolveria? Bom, a gente precisaria achar o primeiro tempo para um certo ponto, para depois substituir, por exemplo, aqui nessa equação e jogar nessa e achar o espaço. Mas daria um trabalho aí muito chato de se resolver, né? Então existe uma equação, uma terceira equação, que foi proposta por um cara chamado Torricelli, tá? Que é chamada equação de Torricelli. Se ele pede, por exemplo, para você ir da velocidade para o ΔS não tendo t, né? Você pode usar essa equação aí. Como que a gente... quem que foi Torricelli? Torricelli foi contemporâneo do Galileu Galilei, e ele fez muitos estudos ali, não me recordo se ele foi contemporâneo, mas é daquela época ali, né? E ele fez muitos estudos acerca de pressão. Tá? Mas ele também foi reconhecido por essa equação aqui. Essa equação seria uma terceira equação que eu vou colocar aqui na jogada. Cadê ela? Estou perdendo hoje as equações aqui. Aqui. Seria uma terceira equação para quando você não tem um tempo. Ela serve para te ajudar. Ela não é essencial que nem são essas duas aqui, tá? Essas duas aqui são essenciais. Essa terceira é um a mais, é um plus aqui, para a gente conseguir entender melhor quando não tem exercícios com o tempo. Tá? A gente vai ver exercícios desse tipo aqui daqui a pouquinho. Então, o que a gente vai fazer aqui para provar essa equação? Para a gente desaparecer com o tempo, porque a gente não vai ter no exercício, a gente precisa isolar o tempo nessa equação e jogar na de cima. Então é isso que eu vou fazer, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu pegar o vamos voar para Atenas, vou passar primeiro o V0 para o outro lado, vai ficar menos V0 é igual a vezes T. Tá? Passar o A dividindo agora, vai ficar aqui V menos VO sobre A é igual a T. Tá? Eu vou guardar essa equação aqui. Vou pegar agora o sorvetão. Não vou nem escrever de novo, né? SO mais V0 vezes T. Aonde tiver T agora, eu vou colocar essa parte de cima aqui. Então vai ficar aqui V menos VO sobre A mais A sobre 2. Eu vou colocar assim, ó, em vez de colocar A vezes T ao quadrado sobre 2, isso é a mesma coisa que A sobre 2 vezes T ao quadrado. Tá? É a mesma escrita. Tá? Isso é equivalente. Então eu vou pôr aqui no lugar de T ao quadrado, vou colocar agora essa equação aqui. V menos VO sobre A ao quadrado. Pronto. E agora, essa daqui já é a equação de Torricelli. Eu consigo, se eu substituir aqui o V, ó, quem são as minhas variáveis aqui? Você pode perceber que não tem tempo, ó, só tem espaço e velocidade aqui. Ó. Não tem tempo aqui na jogada. Tá, isso é bom. Mas, concorda que é meio difícil trabalhar com esse trambolho gigante, esse pequeno monstro aí? Então, o que eu vou fazer agora? Você pode até pular, tá, o vídeo aqui, porque eu vou provar a equação de Torricelli. Aproveitar que eu estou gravando isso aqui, vou deixar aí para a posteridade, essa prova, embora você ache facinho em qualquer lugar, né? Mas eu vou provar ela aqui. Então, a hora que eu fizer um balãozinho na equação assim, aí você pode parar que aquela vai ser a equação de Torricelli, tá bom? Então, a partir de agora, vamos provar, vamos melhorar essa equação, simplificar ela. Então, a primeira coisa aqui, eu vou fazer esse chuveirinho aqui, uma distributiva, né? Então, vai ficar S igual a SO. Ah, tá.
Outra coisa, ó. Para ficar mais fácil, eu vou pegar esse SO aqui e voltar para esse lado. Então vai ficar S menos SO. O que é S menos SO? É ΔS. Então eu vou escrever dessa forma, tá? Vamos apagar aqui para não perder muito espaço. Então isso aqui vai ser ΔS é igual. Então sumiu esse termo aqui, tá? Na verdade não sumiu, está embutido aqui dentro. VO vezes V, então vai ficar VO vezes V menos VO ao quadrado sobre tudo sobre A. Como está tudo sobre A, eu posso também dividir. Eu posso pôr um A aqui e um A aqui, não tem importância. Porque eu voltaria nessa equação de cima aqui, simplesmente. Tá? Então eu vou deixar dessa forma. Mais, né? A sobre 2, e aí eu vou reescrever essa equaçãozinha aqui, ó, da seguinte forma. Vou fazer assim, ó. V menos VO ao quadrado sobre A ao quadrado. Então eu fiz esse quadrado, joguei para em cima e embaixo. Eu tenho essa propriedade que eu posso fazer aqui da matemática, né? Por que eu fiz isso? Porque aqui está tudo multiplicando, ó. Esse 2 vai multiplicar o A quadrado e o A vai multiplicar isso de cima. Então eu poderia colocar, inclusive, aqui, reescrever isso aqui dessa forma assim, ó. V menos VO ao quadrado sobre 2 vezes A ao quadrado. Agora observe o seguinte, eu tenho A aqui em cima, eu tenho A aqui em cima e tenho A ao quadrado aqui embaixo. Está tudo multiplicando, ó, tem um parênteses aqui, né? Então não tem problema. Então eu posso cortar um A de baixo com um A de cima. Ou seja, se eu cortar, vai sumir esse A de cima aqui e vai sumir esse quadrado aqui. Prontinho. Tá? Então eu já pulei essa parte aí. Então mais, aí vem aqui, igual a VO vezes V sobre A menos VO ao quadrado sobre A. Tá bom? Agora a gente vai abrir esse trambolinho aqui. Ó. Esse trambolinho tem uma propriedade muito importante. Vocês têm que lembrar que é a seguinte. A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Tá? Se aqui agora for menos, a única coisa que muda vai ser um menos aqui. Ó. Eu poderia provar isso aqui para vocês, é rapidinho, mas não vamos perder tempo com isso, porque isso aqui é matemática também, é uma regra de matemática muito importante que a gente vai usar aqui agora. Ó. Então isso aqui vai ficar como? Vamos escrever tudo aqui. Vai ficar VO vezes V sobre A, menos VO ao quadrado sobre A, mais, aí vou passar aqui 2A aqui embaixo, V ao quadrado menos 2 vezes V vezes VO, mais VO ao quadrado. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar tudo isso daqui, fazer um mínimo gigante aqui. Ó. Aqui é 2A e aqui é A. Então o mínimo disso daqui, entre 2 e 1, não é 2? Então eu vou escrever isso, 2A aqui. 2A dividido por A dá 2. 2 vezes o de cima vai ficar 2 vezes VO vezes V. 2A dividido por A vai ficar 2. 2 vezes o de cima vai ficar menos 2 vezes VO ao quadrado. E aqui vai continuar tudo igual, né? Porque 2A dividido por 2A é 1, então multiplicado 1 por tudo é aquela coisa, né? Agora dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho mais VO ao quadrado, e aqui eu tenho menos 2VO ao quadrado. É como se fosse menos 2x mais x. Vai ficar quanto isso daqui? Isso aqui vai ficar menos 2VO mais VO, vai ficar menos VO ao quadrado. E aí eu tenho também isso aqui, ó. Eu tenho isso daqui, ó, 2VO vezes V e menos 2VO vezes V. O que eu posso fazer? Exatamente, posso cortar esse trambolim com esse trambolim. Tá. Vai sobrar o que aqui? Vai sobrar só esse V ao quadrado aqui, ó. Então, mais V ao quadrado sobre 2A é igual a ΔS. Tá? Tudo bem. Agora eu vou pegar esse 2A e vou passar multiplicando. Então vai ficar 2A vezes ΔS
é igual a menos VO ao quadrado mais V ao quadrado. Tá? Vou passar esse VO para o outro lado, então vai ficar mais, então vai ficar VO ao quadrado mais 2A delta S é igual a V ao quadrado. Agora só vou inverter para ficar esteticamente bonito, né? VO ao quadrado mais 2A delta S. Pronto. É aqui que o videozinho, pode voltar o videozinho que eu acabei de provar, a chamada equação de Torricelli. Tá? Então essa é a prova aí da equaçãozinha de Torricelli, tá bom? Tem umas formas de decorar isso daqui, né, que eu não vou gravar isso. Tem uma que é mais levinha, né, que é o Vivi Vovó mais 2 anões no Triângulo das Bermudas. Tadinha da avó, né, e dos anões. Presos lá no Triângulo da Bermuda, né. Não faz muito sentido, né, mas é uma forma de decorar isso daí, né. Mas essa é a equação de Torricelli. Perceba que não tem essa. É esse trambolho aqui inicial, né. Esse trambolho inicial aqui agora virou essa equaçãozinha mais simplificada aqui. Ó. Então ela é uma terceira equação, não fundamental aí, ela é só uma equação para ajudar quando eu não tiver tempo no exercício aqui. A gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá bom? E para terminar a teoria, vamos falar de duas pequenas informaçõezinhas aqui. Aqui tem uma outra forma que a apostila prova essa equação. Se vocês tiverem curiosidade, só dá uma olhadinha lá, tá? Aqui é só a título de informação, né? Se você quer calcular a velocidade escalar média dentro do movimento uniformemente variado, basta você pegar a velocidade final, somar com a velocidade inicial e dividir por 2. Tá? Ele vai provar isso aqui, eu não vou perder tempo provando isso, tá, gente? Mas isso é a velocidade média. Lembra que teve alguns exercícios lá para trás que ele pediu velocidade média? Como que eu fiz aqueles exercícios lá? Eu achei o ΔS pelo gráfico, porque eu tinha gráficos naquele momento, né? E aí eu fazia o ΔS dividido pelo ΔT, eu achava a velocidade média, é uma forma. Só que se você não tiver o gráfico aqui, você pode utilizar essa formulinha do VO mais V sobre 2, tá? Eu estou falando dessa formulinha aqui, tá? É importantíssima, porque às vezes eu vi pedindo velocidade média aí, mas pode ser que apareça, tá? E a última coisa mais importante aqui dessa... Não é a mais importante, mas uma das mais importantes aqui dessa parte de descrição de movimentos é a definição de uma grandeza física específica, uma aceleração específica. Tá? Se eu pego aqui e solto essa caneta aqui, ela cai. Ela estava parada. Quando eu solto, ela começa a adquirir velocidade, ou seja, ela entra em movimento. Que movimento é esse? É movimento uniforme? Não, não é movimento uniforme porque se ela estava parada antes, a velocidade dela antes era zero. Se fosse movimento uniforme, ela permaneceria com essa velocidade igual a zero para sempre. Eu soltaria isso daqui e ela ficaria parada ali para sempre. Se ela adquire uma velocidade diferente de zero e vai aumentando essa velocidade, isso está me cheirando o quê? Está me cheirando movimento uniformemente variado. Tá? E aí você me pergunta, mas professor, quem está dando aceleração para essa caneta aqui cair? Né? Porque a aceleração a gente dá ela, né? A gente fornece ao corpo. A gente vai ver daqui a pouco de onde surge a aceleração. Mas a aceleração, eu preciso de algum meio com energia aí para dar esse impulso, essa velocidade, aumentar ou diminuir essa velocidade dele. Quem está dando é a própria gravidade do planeta Terra. Então, a gravidade do planeta Terra, ela exerce o que a gente chama de uma aceleração sobre os corpos, né, para eles caírem em direção à Terra, por meio de uma coisa que a gente vai chamar daqui a pouquinho de força gravitacional. Só para... Eu vou melhorar... Isso aqui, gente, eu vou reexplicar para vocês daqui a pouco, tá? No próximo bloco, no mês que vem, no próximo bloco de exercício de matéria, na próxima apostila aqui, eu vou aprofundar esse conceito da aceleração aqui, tá? Mas só para já trazer essa curiosidade para vocês, né? A aceleração da gravidade, tá? Ela varia, ela tem esse valor aqui, ó, de 9,8065
665 metros por segundo ao quadrado. Para vocês terem uma ideia, a Lua puxa a gente com 1/6 desse valor aqui, ó. Que dá aí 1,6 metros por segundo ao quadrado. Por isso que as coisas caem mais devagarzinho na Lua. Tá? Em Júpiter, por exemplo, é 30 metros por segundo ao quadrado, é 3 vezes maior. Então as coisas lá, se eu soltasse, elas cairiam com muito mais rapidez. Ela aumentaria muito mais, a velocidade com muito mais rapidez aí, né, no tempo. Né? Esse valor ele flutua muito, depende de onde você está no planeta, esse valor aqui da aceleração da gravidade. Tá? Isso aqui é uma aceleração da gravidade média, aí, né, ao nível do mar, provavelmente. Né? Mas se você está num lugar, por exemplo, muito alto, tipo o pico do Everest, lá vai ter uma gravidade menor, tá? Porque você está mais longe do centro do planeta. Se você está mais perto do nível do mar, você vai ter uma gravidade maior. E na média vai ser esses valores aí. Os exercícios geralmente utilizam um valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eles arredondam esse valor de 9,8 para 10 para ficar mais fácil calcular as coisas. Tá? Só aqui, ó, tem uma informação bem importante que ele fala. Ó, à medida que nos elevamos em relação à superfície da Terra, o valor local de G, então eu vou simbolizar aqui a aceleração da gravidade por G, tá? Torna-se menor que G0. O que é o G0? A aceleração da gravidade normal, que é um valor padrão aí da superfície da Terra. Né? Por exemplo, a uma altitude de 32 km, o valor de G é apenas 1% menor que o valor padrão aí, ou seja, 9,71. 32 km, gente, o Everest tem 8 km acima do nível do mar. 32 aí é 4 vezes mais, 4 Everestes para cima aí, vai flutuar bem pouquinho, 1% só. Portanto, é muito pequeno o erro que cometemos quando consideramos constante o valor de G para pequenas altitudes. Tá? Porém, a 1.600 km de altitude, aí, gente, né? Quanto que é o raio da Terra? O raio da Terra é 6.000, né? 6.000 quilômetros. Não chega a ser um raio da Terra, mas já é uma altura bem considerável. O valor da gravidade aí vai cair para 6,28. Cai bastante, vai para 64% do valor padrão aqui na superfície. Mas é um valor ainda, né? Dizem, né, que o Galileu provou isso daqui soltando alguma coisa da Torre de Pisa lá. Ele viveu lá em Pisa, na Universidade de Pisa. Ele estudou lá, inclusive, ele foi professor lá, na realidade, né? E dizem que ele provou isso e soltando algo dessa, mas a gente não tem nenhuma constatação disso, é só tradição, né? Isso daqui, essa parte, pode ficar tranquilo que eu explico mais pra frente para vocês nas próximas videoaulas, tá bom? Bom, gente, com essa informação aqui, onde que eu mudaria os meus exercícios, né? Como é uma aceleração muito importante, porque é da Terra, e é uma aceleração da gravidade, a gente batizou de G. Então, sempre que no exercício aparecer G, a gente vai substituir aqui, ó, por... Então, a gente substitui isso daqui, ó, por G aqui, por G aqui, se o corpo estiver caindo. Se ele estiver subindo, a gente tem que pôr menos G, porque a aceleração está atrapalhando a gente. Então, a partir de agora, quando aparecer G, isso é uma constante que vale aproximadamente aqui, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado ou 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui, tá? Depende aí do exercício. Você vai usar os dados que o exercício te der, tá bom? Bom, gente, sabendo de tudo isso daí, vamos, então, fazer exercício, tá? Obrigado até agora. Um abraço, gente. Tchau, tchau.